Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa mesa 4 da Semana de Governo Aberto, que vai tratar sobre transparência ativa. Meu nome é Túlio Oliveira, eu sou diretor de transparência ativa na Controladoria Geral do município, e hoje a gente vai tratar de dois índices importantes de transparência ativa para a gente ter como um exemplo de avaliação. É a Escala Brasil Transparente 360 da Controladoria Geral da União, que vai ser apresentada logo depois da minha abertura pelo Adenísio Álvaro Souza. E em seguida, a Bianca Jacon, da CGM, vai tratar sobre o índice de transparência ativa, que a CGM mensura semestralmente. Eu vou iniciar aqui, então, com uma fala um pouco sobre a importância da transparência ativa, o que ela significa, né? Então, tratando sobre como a transparência ativa é vista sobre a perspectiva da Lei de Acesso à Informação, a gente considera que a transparência de informações públicas ela é um direito reconhecido pelo Estado através da Constituição Federal, no artigo 5º dos direitos fundamentais dos cidadãos, mas só com a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal 12527 de 2011, que esse direito fundamental foi regulamentado, né, que se trouxe um regulamento para como acessar a informação pública. A lei ela dispõe sobre procedimentos de acesso e prazos para a solicitação de informações, limite para acesso à informação pública, como o sigilo de informações, informações de disponibilização obrigatória por parte do poder público, dentre outras normatizações que possibilitaram para o cidadão brasileiro mais acesso à informação, que são informações necessárias para o controle social do Estado. Nesse sentido, a própria Lei de Acesso à Informação classifica o fornecimento de informações governamentais em dois formatos: transparência passiva e transparência ativa. A transparência passiva seria um ato de fornecer informações mediante a provocação de um indivíduo, partindo diretamente do cidadão o requisito de informação, e a lei vai regulamentar alguns prazos, alguns procedimentos e instâncias recursais para que esse requerente de informações públicas tenha uma segurança maior nesse processo de acesso à informação, mediante transparência passiva. Já a transparência ativa, que é nosso tema principal hoje, ela engloba os procedimentos para disponibilização de informações públicas de modo proativo por parte do Estado, ou seja, sem que haja essa provocação por parte do cidadão ou da cidadã. Isso significa que o Estado vai utilizar os seus mecanismos de transparência para disponibilizar uma informação mais ampla, de forma ampla, e sem que alguém tenha solicitado isso, né? Isso é uma forma de dar transparência para as contas públicas, para a gestão pública, enfim. E apesar dessa previsão de disponibilização obrigatória de algumas informações, que a lei prevê que cada órgão, entidade ou unidade pública, seja do executivo, judiciário ou legislativo, ela institui essa obrigatoriedade de disponibilização, ela ao mesmo tempo não traz um detalhamento sobre como isso deve ser disponibilizado, nem regulamenta essa forma de disponibilização proativa de informações. Então, por causa disso, o Estado ele precisa acompanhar e promover ações de transparência ativa, na medida do possível, principalmente através de seus órgãos de controle interno e externos, e também pelos responsáveis na gestão de informação. É por isso que a CGM e a CGU trabalham com transparência ativa, existem unidades internas próprias para trabalhar esse tipo de disponibilização de informações. Sobre o EBT 360 e o ITA, para acompanhar a transparência de informações do Executivo nos municípios, né, e nos estados, a Controladoria Geral da União desenvolveu uma avaliação que é denominada Escala Brasil Transparente 360 graus. A EBT é uma metodologia de avaliação de transparência que foi desenvolvida pela CGU para fomentar a transparência pública também e possibilitar o acompanhamento dessas ações de transparência ativa implementadas pelos entes de diferentes escalas, níveis federativos, etc. Uma coisa que é importante destacar antes de iniciar as apresentações é que a metodologia do EBT foi se modificando entre cada edição que foi aplicada. Isso permitiu uma análise mais evolutiva por parte da CGU sobre o funcionamento da transparência nos entes federativos.
Então, isso, nesse processo de desenvolvimento do índice, foi incorporada a transparência ativa como um objeto de avaliação também, e até por isso que eles adotaram o termo 360 graus no nome, na nomenclatura, justamente para englobar toda a transparência dos órgãos públicos. O ITA, por sua vez, ele foi criado pela CGM como uma ferramenta de mensuração sobre o grau de conformidade com a legislação municipal de disponibilização dessas informações por parte da prefeitura, em especial nos portais dos órgãos e entidades da prefeitura. As duas avaliações possuem metodologias e funções distintas, mas elas se unem no objetivo principal de promover e fomentar a transparência de informações públicas, em especial no que diz respeito à transparência ativa de informações. Então, a gente vai passar para a abertura dos nossos colegas, a gente para a apresentação, né, deles sobre os dois índices. Primeiramente, a gente tem a apresentação do Álvaro. Ele vai falar um pouco sobre a EBT 360, né? Detalhar um pouquinho como que funciona. Depois a Bianca também vai dar um detalhamento sobre o ITA. Eu apresento os dois aqui, eles estão na tela para vocês. No final eu faço uma breve fala sobre as diferenças e semelhanças nas duas avaliações, né? Então eu vou passar para o Álvaro. Álvaro, fique à vontade. Obrigado, Túlio. Obrigado. É uma satisfação imensa, pessoal. Um bom dia a todos, com esse frio que está aí pegando o centro-sul do Brasil. E então a gente acordou cedo, né? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. E como o Túlio falou, assim, a Escala Brasil Transparência, né? A Escala Brasil Transparente, ela é uma avaliação de transparência. No início eu vou mostrar para vocês que é de extrema importância. Por quê? Porque o direito de acesso à informação, que é um direito constitucional, como bem o Túlio falou, ele é fundamental para o processo de participação social. Então, assim, a gente tem hoje regulamentada a lei de acesso à informação, de fato ela é regulamentada no governo federal, né? Em todos os estados a lei já está regulamentada, mas alguns municípios ainda precisam regulamentar sua lei de acesso à informação para que a população tenha as informações necessárias para exercer o papel de participação social, que é fundamental para a aplicação das políticas públicas. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Escala Brasil Transparente. Então, a Escala Brasil Transparente, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês um pouquinho como se dá, né, o organograma da CGU. Aqui é uma parte, a gente tem a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, porque muitas vezes o pessoal fala, mas a CGU está trabalhando com transparência, a CGU está trabalhando com participação social. Trabalha sim, a CGU ela tem um amplo leque de atividades, né, indo da prevenção da corrupção até as suas detecções, e aí a gente vê as operações especiais, mas a gente tem uma secretaria específica que trabalha a transparência e a prevenção da corrupção. No âmbito dessa secretaria, nós temos 3 diretorias, uma delas é a Diretoria de Transparência e Controle Social, né, com as 2 coordenações, que uma delas é a Coordenação Geral de Cooperação Federativa, Educação Cidadã e Controle Social, da qual eu faço parte, e é aqui que a gente desenvolve a Escala Brasil Transparente. Então, a Escala Brasil Transparente, ela não advém de uma vontade da CGU, não. A gente tem um decreto onde ele nos dá a competência, especificamente para a Diretoria de Transparência, no apoio, né, e orientação para estados e municípios, inclusive o Distrito Federal, na implementação dessas políticas. A gente sabe que a figura do Brasil ela é sui generis, assim, nós temos os municípios, nós temos os estados, então são organizações político-administrativas específicas, né? Não vista em poucos países do mundo. Então, esse pacto federativo ele não dá à CGU o direito de punir o município pela não transparência, né? E aí cabe ao Ministério Público, cabe aos tribunais de contas, mas a CGU, como fiscaliza os recursos federais transferidos para os municípios, ela também tem a incumbência de fomentar a transparência para a participação social nos estados e municípios.
Então, advém do decreto 9681, né, a competência da gente fazer esse trabalho, que é um trabalho de fomento à transparência e o acesso à informação. Então, dito isso, o que é a Escala Brasil Transparente? A Escala Brasil Transparente, ela nada mais é do que uma metodologia de avaliação de transparência pública em estados e municípios. Então, nós criamos uma metodologia, assim como outros entes criaram suas metodologias e fazem suas avaliações. Então, o que acontece? A Escala Brasil Transparente é uma das metodologias existentes no Brasil aí afora. Então, assim, logicamente é uma escala conhecida, porque a gente trabalha naquela política o auditor é um cliente oculto, ou seja, os estados e municípios não sabem quem está fazendo a avaliação, quem está fazendo a solicitação de informação. Então, essa metodologia foi criada no âmbito da CGU e a gente aplica ela frequentemente. Qual o objetivo? O objetivo é aquele, é incentivar a transparência pública e a promoção do acesso à informação em entes subnacionais. Quando a gente forma um ranking, de fato, os municípios e os estados eles não querem ficar mal no ranking que nós divulgamos. Então, com isso, a gente incentiva a formulação de transparência naqueles itens que nós avaliamos a cada edição da Escala Brasil Transparente. Aí vocês vão me perguntar, qual é a periodicidade da escala? Ela é anual? Ela é bianual? Isso depende de cada metodologia, né? A gente não tem uma periodicidade ainda definida, de fato, essa periodicidade deve ser definida a partir do ano de 2023, porque nós estamos no avanço, inclusive, dessa metodologia, né? Mas hoje a gente não tem uma periodicidade definida. De fato, por exemplo, agora possa ser que esteja tendo uma avaliação, ou não. Então, isso depende muito da metodologia. Hoje a gente está com uma metodologia sendo desenhada para que a gente possa trabalhar a avaliação de transparência nos estados e municípios. Vou falar um pouquinho das duas primeiras edições. O Túlio falou muito bem, a gente hoje está focando em transparência ativa, mas é importante que se diga que a transparência ela é importante como um todo, tanto a transparência passiva quanto a transparência ativa. Mas qual a diferença entre transparência ativa e passiva? A transparência ativa é aquela que os órgãos, que a administração pública, ela disponibiliza as informações sem a necessidade de o cidadão ter que solicitar aquela informação. Por exemplo, um organograma da prefeitura, o organograma do Estado, ele já fica disponível para que o cidadão entre num determinado site, no site da prefeitura, e lá veja o organograma. Não há necessidade do cidadão solicitar esse organograma para a administração, porque ela já pôs em transparência ativa. Então, quanto mais informações tiver em transparência ativa, melhor para a administração pública e melhor para o cidadão. Então, as duas primeiras edições da Escala Brasil Transparente, e ela se deu logo no início ali, a Lei de Acesso à Informação, ela quando foi promulgada, logo em seguida nós idealizamos a avaliação de transparência. Então, em 2015, nós fizemos uma EBT, né, que foi a EBT1, foram com 519 entes avaliados, e aqui a gente se debruçou apenas sobre transparência ativa, né? A EBT2 a gente avaliou todos os municípios que foram avaliados e estados, né, na EBT1 e mais alguns outros que a gente fez uma espécie de sorteio por meio de uma metodologia específica, né, estatisticamente. Depois nós tivemos a EBT3. Essas três EBTs elas se debruçaram em cima da transparência ativa e elas estão disponíveis no Mapa Brasil Transparente, né, para que vocês possam avaliar e possam fazer seus cruzamentos. Então, aqui foi especificamente em cima de transparência passiva, desculpa. Aqui era o auditor como cliente oculto fazendo solicitações de informações aos estados e às prefeituras. Então, a EBT1, a EBT2 e a EBT3, ela se debruçou especificamente em cima de transparência passiva, né? Até então, nós não avaliamos a transparência ativa. Até que veio em 2018 e nós elaboramos uma metodologia para que a gente pudesse avaliar não só a transparência passiva, não só aqueles pedidos
de informações que nós fazemos aos entes avaliados, mas também a transparência ativa. Aquilo que está posto nos sites e nos portais de transparência dos estados e municípios avaliados. Então, foram 691 entes avaliados, nós avaliamos todos os estados, todas as capitais e mais todos aqueles municípios acima de 50 mil habitantes, né? E mais o Distrito Federal. Então, tivemos 2 edições da escala Brasil Transparência, que nós chamamos 360, e o Túlio frisou bem, porque aqui a gente está avaliando transparência passiva e transparência ativa, né? E tivemos o ranking, e o ranking também está disponível, e aqui já está disponível com os dados abertos, então vocês podem baixar as planilhas, vocês podem fazer os cruzamentos que vocês acharem interessantes e necessários para exercer, como eu falei, a participação social, né? Então, falando especificamente da escala Brasil Transparente 360. Então, a escala Brasil Transparente ela dá 10 pontos. Então, 5 pontos ela advém de transparência ativa, ou seja, nós avaliamos aquelas informações institucionais que estão no organograma, como eu falei, as receitas e despesas públicas, né, licitações, contratos e obras públicas, tudo isso a gente avalia o que é que tem disponível lá. Os contratos estão disponíveis em transparência ativa, eles têm um site específico, está no portal da transparência, as licitações estão todas lá, os editais, as obras públicas estão lá, as informações, né? Informações sobre servidores públicos já estão lá disponíveis no site da prefeitura sobre remuneração de servidores, diárias e composição, né, de cada secretaria, né? Dados abertos e outras boas práticas que nós pontuamos com 5 pontos. Os outros 5 pontos advêm de transparência passiva, ou seja, existe um canal disponível para que a gente possa solicitar informação, a gente avalia. Quando a gente solicita a informação, essa informação ela está retornando, né, com um prazo de resposta adequado, que a gente sabe que a lei de acesso à informação ela tem um prazo de resposta, né? Então, esse prazo é avaliado também. A conformidade da resposta, ou seja, a gente pergunta uma coisa e vem uma coisa completamente diferente, ou então não. Tá? A resposta está conforme foi solicitado na solicitação de informação feita pelos nossos auditores, né? A possibilidade de recurso, isso também é avaliado, e há alguma barreira de acesso, porque, gente, a informação, como a gente sabe, é pública, né? A exceção é o sigilo. Logicamente, tem algumas informações que elas são sigilosas, até por força de lei, são informações pessoais, por exemplo, são informações de segurança nacional, são informações que são sigilosas, mas a regra é o acesso à informação, né? A exceção é o sigilo. Então, se há alguma barreira, não, para eu solicitar uma informação, eu preciso colocar o meu número da identidade. Não, isso já é uma barreira para solicitar essa informação, e isso, o ente avaliado, ele perde ponto. Tá? Então, são 5 pontos de transparência ativa e 5 pontos em cima de transparência passiva, e tudo isso vocês encontram no Mapa Brasil Transparente, que eu vou mostrar mais na frente. Mas algumas observações que são interessantes para a gente. A partir do momento que nós começamos a fazer a escala Brasil Transparente, a fazer a avaliação de transparência por meio da escala, a gente viu uma evolução, né, em termos de transparência. Por exemplo, aqui a gente está vendo todos os estados e municípios, a nota média. E aqui eu estou colocando da EBT 360 a 1 e a 2. Eu não coloquei as 3 primeiras, a EBT 1, 2, 3, que também houve evolução. Se vocês entrarem no mapa, se vocês se debruçarem em cima dos dados da EBT 1, 2 e 3, vocês verão que houve uma evolução, né? Mas aqui eu falo da EBT 360, que constitui transparência ativa e passiva, né? Você vê uma evolução. Por exemplo, as notas médias dos estados, e aqui eu incluo o Distrito Federal, ela aumentou de 8,26 para 8,84, né? As capitais também houve uma evolução nessa nota, né? Ou seja, a nota média passou de 8,27 para 8,78. E aqui, gente, assim, os itens avaliados na EBT 360 são itens mais robustos do que as 3 primeiras edições, né? Então, você vê que houve realmente uma evolução com cuidado
né, desse tema que é tão caro para a gente, mas há um cuidado, né, por parte dos estados e municípios, pelo menos a gente, pela escala Brasil Transparente, a gente nota, muita coisa ainda tem que melhorar, lógico, a gente tem muito caminho pela frente, mas, de fato, isso está entrando na agenda política. E a gente está trabalhando realmente e vê essa evolução, pelo menos pela escala Brasil Transparente, a gente nota essa evolução em termos de nota. Aqui das capitais foi de 8,27 para 8,78. Aí os municípios, houve evolução também, tivemos evolução. De fato, há muitos municípios que ainda nem regulamentaram a lei de acesso à informação. Mas, de fato, tem municípios que hoje está trabalhando, está em outro patamar. Quer dizer, a regulamentação da lei de acesso à informação já foi há muito tempo. Um exemplo desse é o município de São Paulo, por exemplo, o município de Osasco, que está hoje com a gente, o estado de Santa Catarina, que está elaborando essa semana de governo aberto conosco, que já regulamentaram, hoje está trabalhando na agenda de governo aberto, uma agenda muito mais robusta do que especificamente a regulamentação da lei de acesso à informação. Então, a gente vê que há um cuidado, uma evolução no critério de transparência, há uma preocupação em se trabalhar a transparência. Como eu falei, a gente tem um longo caminho pela frente, eu acho que a gente está trabalhando para isso, e aqui, logo em seguida, a gente vai ver um índice de transparência que a Prefeitura de São Paulo vai mostrar, que é um exemplo disso, é um exemplo de evolução, de cuidado com a transparência pública. Mas, de fato, houve uma evolução? Houve. A gente saiu de uma nota média de 6,54 para 6,86. Né? Foi uma evolução pequena, de fato, uma evolução pequena, mas a gente tem muito caminho pela frente, tem muita coisa para trabalhar, e aí a gente depende muito dos municípios, né, de se comprometerem, e aqui a gente tem um programa na CGU chamado Time Brasil, que é um programa que pode auxiliar vocês dos municípios e dos estados a implementar uma política de transparência, uma política de governo aberto como um todo, bem robusta, para que vocês saiam bem na avaliação de transparência, não só da CGU, mas de outras que venham a vocês serem avaliados. Né? Outra observação. Aqui são itens específicos, você vê em licitações, na EBT1, nós tivemos 392 municípios que cumpriram todos os itens sobre licitações. Né? Já na EBT2, nós tivemos 447 municípios. Você veja que é uma evolução de saltar os olhos, ou seja, em termos de licitações, nós tivemos um aumento de municípios que apresentaram todos os itens relativos àquelas licitações. E assim foi com contratos de 293 municípios para 373, um aumento de 27%. Obras públicas, que é realmente algo que a gente precisa, é fundamental, né, a participação social no acompanhamento dessas obras públicas. Então, nós tivemos um aumento de 57 municípios que cumpriram todos os itens relativos às obras públicas na primeira edição da EBT, mas 110 municípios, um aumento de 92% daqueles que foram avaliados. Então, você vê aí que está tendo um cuidado em termos de transparência ativa, principalmente, porque aqui são itens que comportam ali a avaliação de transparência ativa. Temos muito a melhorar, temos um caminho pela frente, mas, de fato, a gente acredita que a gente está no caminho certo. Né? E aqui faço um apelo para os municípios, para os estados nos procurarem. Né? Nós temos os parceiros, temos a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Osasco, temos o governo de Santa Catarina, que são exemplos de como a gente pode trabalhar junto para que a gente possa melhorar essa política de governo aberto como um todo em seu município, em seu estado. Né? A CGU está de portas abertas para que a gente possa fomentar essa política, possa trabalhar junto para que essa política seja melhorada, digo, para a administração pública e para a sociedade brasileira. Né? Aqui é o Mapa Brasil Transparente, ele está no ar. As duas edições da Escala Brasil Transparente 360, elas estão disponíveis, como eu falei, em dados abertos, assim como as outras também estão disponíveis, a 1, a 2 e a 3. E o Mapa Brasil Transparente é uma ferramenta de evolução da avaliação de transparência que nós estamos trabalhando. Né? De fato, hoje, ele não está disponível ainda a autoavaliação de gestores, mas em breve
a gente vai ter uma autoavaliação dos gestores por meio do Mapa Brasil Transparente. E aqui você vai encontrar a metodologia da EBT 360, também no Mapa Brasil Transparente, que está disponível, já está no ar, e vocês podem ir lá e ver a nota dos municípios e daqueles que foram avaliados e fazer os cruzamentos necessários e trabalharem para melhorar cada item daquele. Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer. Eu falei de forma rápida aqui sobre a escala Brasil Transparente, mas eu quero dar espaço também para a colega Bianca, que vai vir em seguida, para falar um pouquinho do índice de transparência. Mas eu queria dizer que nós estamos à disposição. É uma satisfação enorme, como eu já falei, estar aqui conversando com vocês. Eu sei que tem gente que acordou cedo, a gente está passando por uma onda de frio aí no Brasil, no centro-sul do país, e as pessoas estão disponíveis, estão assistindo, estão querendo melhorar a política de transparência, e isso só vai fazer bem para toda a sociedade, né, como um todo. Então, é importante que a gente trabalhe essa agenda, é importante que a gente tenha em mente que isso vai melhorar, né, a política pública aplicada ali especificamente para a gente, né, para mim, para você e para todos que fazem parte da sociedade, do seu município e do seu estado. Então, Túlio, agradeço demais a participação e fico aqui caso haja algum questionamento ao final para a gente tirar essas dúvidas. Desculpa, gente. Obrigado, Álvaro. Eu cliquei aqui sem querer no botãozinho errado, aí já viu. Obrigado, Álvaro. Foi excelente a apresentação sobre a EBT. Eu agradeço de verdade pela explanação. É sempre importante a gente entender o trabalho da CGU junto aos municípios e aos estados, a importância desse trabalho para a promoção da transparência, né? Eu queria aproveitar aqui para deixar um aviso a quem está assistindo a gente. Vocês podem registrar suas perguntas na área de comentários, que a gente pode ir respondendo ou durante a apresentação, ou após a apresentação. Eu vou fazer o fechamento depois da Bianca, e aí a gente abre um espaço para perguntas. Então, se vocês quiserem, podem ir registrando na área de comentários, tá? Mas, enfim, agradeço ao Álvaro, ele volta aqui no finalzinho para a gente poder responder algumas perguntas. E acho que agora a gente pode seguir para a apresentação da Bianca a respeito do índice de transparência ativa do município. A Bianca trabalha comigo na divisão de transparência ativa da CGM, ela é coordenadora de transparência ativa. Acho que ela pode fazer uma breve apresentação para ela enquanto ela vai abrindo aqui os slides dela. Fique à vontade, Bianca. Bom dia a todos, meu nome é Bianca, eu sou formada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo e eu trabalho como coordenadora de Transparência Ativa e Dados Abertos, junto com o Túlio, na Controladoria Geral do município. Aqui. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ITA, né? É o Índice de Transparência Ativa. Bom, essa parte eu já falei, né? Me apresentei. Então, vamos para as vias de fato. Bom, então, o ITA, ele é o Índice de Transparência Ativa e ele foi criado pela Controladoria Geral do Município em 2017. O principal objetivo do ITA é avaliar o nível de transparência ativa relacionado aos portais institucionais de órgãos e entidades que compõem a administração pública. Ou seja, o ITA, ele é um índice que busca avaliar a quantidade e a qualidade de informações disponibilizadas pelos órgãos e entidades da prefeitura, sem que haja uma solicitação prévia de terceiros. Bom, o ITA, ele é um dos 9 indicadores que compõem o índice de integridade, e ele figura no atual programa de metas 2021-2024, mais especificamente na meta 75 São Paulo Eficiente. Bom, a Controladoria Geral, na qualidade de órgão central do Sistema de Controle Interno, ele criou o Índice de Integridade. Esse índice ele foi criado no intuito de mensurar os esforços feitos por cada órgão da administração direta, visando a redução de vulnerabilidades institucionais e o fortalecimento da integridade pública, proporcionando maior transparência e prestação de contas. Ou seja, o ITA, então, ele figura dentro do índice de integridade e ele faz parte desses 9 índices aqui.
Então, aqui dentro do Índice de Integridade da Prefeitura, nós temos o Programa de Integridade e Boas Práticas, o Índice de Transparência Ativa, que é o ITA, Transparência Passiva, atendimento às reclamações protocoladas na ouvidoria, temos o atendimento às recomendações de auditoria, responsável pelo controle interno, proporção de contratos emergenciais, proporção de cargos comissionados e proporção de pregões. Ou seja, como o Álvaro disse antes, né? Quanto mais informações o órgão disponibiliza, melhor será a sua comunicação. Bom, dessa forma, para então a gente ter uma transparência ativa eficiente, não basta apenas disponibilizar as informações nos sites, a gente tem que fazer isso de uma forma padronizada, para que as pessoas consigam encontrar no mesmo local as informações padronizadas. Bom, dessa forma, o ITA ele padronizou 2 páginas, que é a de acesso à informação e de participação. Essas 2 páginas elas foram criadas com base na portaria número 03 de 2014, que dita normas e procedimentos para transparência ativa e um mínimo de informações a serem disponibilizadas pelo município. Bom, então, quando a gente faz a avaliação do ITA, a gente avalia os 73 órgãos da prefeitura. Então, nós vamos em todos esses sites institucionais e nós olhamos necessariamente essas 2 partes, né? Esse botão de acesso à informação e o próximo botão. Bom, então, na página de acesso à informação, o que a gente olha? Tem esses 9 itens aqui que são obrigatórios. Então, dentro de cada um deles, a gente tem uma quantidade de informação mínimas que precisa constar. Então, nesse primeiro botão aqui, na parte institucional, a gente olha se o órgão disponibiliza informações sobre organograma, lista de servidores e contatos, se tem informação sobre e-mail para contatos com o público, telefone, endereço. Na próxima página de ações e programas, a gente avalia se o órgão ele disponibiliza informações sobre o orçamento do ano atual e dos últimos 2 anos, bem como informações sobre o programa de metas vigentes e, atualmente, o programa de integridade de boas práticas. Na próxima página, perguntas frequentes, são as perguntas que o órgão recebe sobre o funcionamento do órgão ou sobre alguma atividade que ele faça. Nós também avaliamos informações classificadas, que são as informações que recebem classificação de acordo com a Comissão Municipal de Informação Pública. Nós temos a parte do SIC. Lá a gente avalia se o órgão disponibiliza informações sobre o SIC online, presencial, por carta. Auditorias, se ele coloca informações sobre auditorias internas realizadas pela Controladoria e sobre auditorias externas realizadas pelo Tribunal de Contas. Temos a parte de compras públicas, onde a gente avalia as informações sobre as compras feitas de forma presencial ou de forma online pelos pregões, contratos e convênios, onde a gente também avalia se os órgãos colocam as informações de contratos, convênios, termos de fomento e de colaboração do ano atual e dos últimos 2 anos, bem como a íntegra de todos esses contratos. E, por fim, a parte de doações, comodatos e cooperações, onde a gente também avalia se o órgão disponibiliza informações, bem como a íntegra desses documentos para o ano atual e para os últimos 2 anos. Então, a gente avalia esses 9 itens. Além dele, nós temos mais 6 itens que vai ficar em uma outra página chamada participação. Bom, dentro desses 6 itens obrigatórios, a gente avalia se o órgão disponibiliza informações sobre conselhos e órgãos colegiados. São os conselhos que o órgão gere. Ele precisa disponibilizar informações sobre a composição desse conselho, reuniões, agenda, atas e demais informações, né, que eles tiverem. A gente também tem mais 4 itens aqui, que eles vão seguir mais ou menos a mesma base, que são os itens, né, de conferências, audiências públicas e consultas.
Esses 3 itens aqui, a gente avalia se o órgão disponibiliza informações sobre eventos já feitos pelos órgãos e eventos futuros. Então, se ele tem alguma audiência pública que ele fez no ano atual e nos últimos 2 anos, ele precisa colocar quando que foi, qual foi o tema, se tem algum material de estudo, documento, alguma coisa assim. E a gente tem também esse botão aqui, que é o botão de diálogos, que ele fica meio aberto para o órgão colocar qualquer evento que ele tenha feito que não se encaixe nas 3 anteriores. Então, se o órgão quiser fazer um workshop, uma palestra, uma conversa, ele pode divulgar essas informações aqui nessa página. E, por fim, a gente tem a página de fundos públicos, que o órgão também precisa disponibilizar informações sobre os fundos, tem que colocar informações sobre leis, balanços financeiros, contratos, convênios, todas as ações que for relacionado a aquele fundo. Bom, então, assim, a metodologia do ITA, né? A gente pede para que todos os órgãos, eles disponibilizem o mesmo formato. Então, a ideia do ITA é que haja um padrão, em que todas as páginas que você entre, você consiga achar informações de contratos e que você possa comparar também essas informações, seja entre subprefeituras, administração indireta, entre outros. Então, o ITA, a gente indica também que os órgãos eles disponibilizem os arquivos para downloads em pelo menos um formato aberto. A gente pede para que eles coloquem em pelo menos um aberto para que qualquer pessoa consiga baixar esse arquivo, ter acesso a essas informações. Além disso, a gente também pede que os sites eles atendam a critérios de acessibilidade e que todas as informações que constem nas páginas elas devem constar, né, nas próprias páginas indicadas. Por exemplo, eu não posso colocar um contrato na parte de ações. Então, a gente indica que todos os órgãos da prefeitura sigam exatamente disponibilizando as informações em cada página, para que não haja a mesma informação em 2 páginas, e aí uma página está com uma informação mais atualizada e a outra não. Bom, então o ITA, a gente mede ele de 2 formas, né? Nós temos o ITA-PDM, que é o programa de metas, que ele considera apenas o desempenho dos órgãos da administração direta, e a gente tem o ITA ampliado, em que ele abrange tanto a administração direta quanto a administração indireta. Eles são mensurados ao mesmo tempo, né? Então, a gente faz como? A gente faz uma análise desses portais, e a gente tem uma planilha com 52 itens. Todos esses itens, eles têm como base a portaria número 03 de 2014. Então, nós pegamos essa portaria, dividimos em 52 itens, e aí a gente olha esses 2 botões, os 9 itens da primeira página, mais os outros 6 itens, e a gente atribui uma nota de 0 a 10. A gente atribui nota 10 quando atende todos os requisitos e nota 0 quando não atende ou atende apenas parcialmente. A avaliação ela ocorre 2 vezes por ano. E nessa medição atual serão avaliados 73 órgãos. E ao final a gente faz um ranking, né, com as notas desses órgãos. Bom, fora isso, a controladoria ela investe em algumas ações, né, para a gente promover a transparência ativa. Uma delas é a disponibilização do manual. Então, todos esses itens, eles constam num manual que a gente coloca no site da controladoria. Ele fica público, então os órgãos eles podem sempre ir lá baixar esse manual e aí eles conseguem ver quais são os itens, quais são os arquivos, informações que eles precisam colocar nos sites. Além disso, a gente oferece uma capacitação aos gestores, né, que a gente chama de pontos focais, que é o nosso contato com os órgãos.
Então, a gente faz um mini curso sobre o ITA, nós passamos também por todos esses itens, e aí a gente abre para dúvidas, se eles ficaram com alguma questão, etc. Fora isso, nós temos também um plantão de dúvidas. Então, a gente continua fazendo esse atendimento aos órgãos durante todo o processo do ITA, e não só durante a medição do ITA. A gente fica disponível o ano inteiro para caso o órgão tenha alguma dúvida sobre transparência ativa, tem algum arquivo novo, não sabe de que forma colocar aquele arquivo, informação e tal. Recentemente, a gente adotou uma ação nova, que é a medição parcial voluntária, no qual a gente convida os órgãos para participar dessa medição dos sites em tempo real. Isso é uma coisa boa, porque quando os órgãos estão presentes, a gente percebe que, às vezes, aparecem algumas dúvidas na hora mesmo, né? Que a gente está lá medindo, olhando. Então, com os órgãos presentes, a gente consegue entender por que aquela informação não está ali, ou por que eles colocaram daquela forma, e eles também conseguem tirar dúvidas, né? Que às vezes pelo curso, às vezes não aparece, e é só fazendo mesmo a medição que eles percebem. Depois dessa medição, a gente envia para eles um relatório contendo os principais itens que eles precisam alterar no site, e a gente dá um prazo também para que essas alterações sejam feitas. Bom, após isso, nós fazemos uma reavaliação desses sites, e aí sim a gente dá uma nota final. Bom, a transparência ativa, ela é importante para fomentar o controle das atividades. Ou seja, quanto mais transparente o órgão for, quanto mais transparente aquele site for, mais informações ficam disponíveis. Bom, dito isso, os resultados do ITA, eles demonstram os esforços dos órgãos em aprimorar as ferramentas de promoção de abertura de dados, principalmente, e estabelecer uma cultura de transparência ativa. A gente também sempre frisa para os órgãos, né, que é importante não só ele colocar informação lá nos sites, ele precisa atualizar aquelas informações, porque por mais que o ITA seja medido 2 vezes por ano, a gente leva aí mais ou menos em torno de 1 mês para conseguir olhar todos os sites mesmos e tal. Então, a gente tem mais 10 meses, né? Então, a gente sempre indica que durante esses 10 meses eles não podem simplesmente largar o site lá. Então, a gente sempre fala, ó, atualiza essas informações, vocês não precisam esperar o ITA chegar, vocês sempre podem colocar as informações certas e tal, e sempre que eles tiverem dúvida em alguma questão dessa, eles podem contar com a controladoria. Bom, então aqui a gente tem alguns dados sobre o ITA. Aqui a gente pode ver que o índice ele vem tendo um crescimento desde a sua primeira edição até hoje. A última edição que a gente fez foi dezembro do ano passado. Então, como vocês podem perceber, houve uma melhora no índice, tanto para administração direta quanto para administração como um todo, né? O ITA PDM e o ITA ampliado. Bom, aqui a gente consegue ver um pouquinho mais as notas por cada segmento. Então, vocês conseguem perceber que até dezembro de 2019, a nota se mantém em uma média, né? Então, eles vêm mantendo a média, a partir de 2020, as notas aumentam. A partir de 2020, foi o ano que a gente começou com essa abordagem de se aproximar mais dos órgãos, né, de fazer as capacitações, plantões de dúvida, medição presencial. Então, a gente notou também que essa aproximação dos órgãos também ajudou eles para conseguir que a nota que eles conseguissem, né, alcançar
melhores notas. Aí aqui é o mesmo, são as mesmas informações que a gente viu no outro gráfico. E aqui a gente desenvolveu uma classificação por segmento. Então, a gente tem aqui, né? A gente pega as notas dessas categorias e aí a gente divide em 5 faixas, né? Que é muito baixa transparência ativa, baixa transparência ativa, moderada, elevada e muito elevada. A última medição de dezembro, nós já conseguimos que 51 órgãos alcançasse essa média com notas entre 9 e 10. Bom, e para quem tiver mais curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre transparência, aqui a gente deixa algumas leis que vocês podem olhar. E toda a medição do ITA, a gente faz baseado não só na portaria 3 de 2014, mas também com base em todas essas leis que fomentam a transparência. Bom, gente, é isso. Desculpa o nervosismo, primeira vez que eu estou aqui apresentando. Mas a gente eu me ponho à disposição aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem entrar em contato, estamos aqui. Obrigado, Bianca, pela explicação, pela demonstração de como funciona o ITA, né? O ITA acaba sendo um importante mecanismo aqui para a prefeitura para monitorar esses portais, né? Vocês viram agora todo o mecanismo de funcionamento dele, como ele se organiza e tudo mais. Eu acho que a gente pode seguir, então, eu vou fazer uma apresentação rapidinha aqui, só para a gente ter tempo para responder algumas perguntas na sequência. Só para entender, para fechar, então, qual é o link entre avaliações como o EBT 360 e avaliações como o ITA, né? Eu estou tentando compartilhar os slides, mas acho que eu não estou conseguindo enviar o arquivo. Só um segundo, pessoal. Eu vou, eu vou, eu vou seguir, só para a gente não ficar com o tempo muito apertado, né? Que eu consigo fazer aqui a explicação sem os slides. Bom, então, quando a gente fala de avaliações de transparência ativa e como elas influenciam, né, na promoção da transparência ativa, a gente pensa que, acho que uma primeira colocação importante é que, quando a gente fala de transparência ativa, a gente está falando do máximo de informações possíveis disponível, né? Como diz a lei, a transparência é a regra, o sigilo é a exceção. E nesse sentido, a gente entende que avaliações como o ITA e a parte, em específico, a parte de transparência ativa da BT 360, pode auxiliar o poder público a compreender quais são os caminhos para fomentar essa transparência, quais as informações que a gente deve priorizar na hora de focar a disponibilização de dados públicos, qual uma estrutura ou a forma correta de se fazer isso, né, de disponibilizar esses dados. Ao mesmo tempo, esses indicadores e rankings e tudo mais ajudam a população a compreender qual o nível da transparência ativa, às vezes o nível de conformidade legal daqueles portais públicos e coisas do tipo. Então, isso também fortalece o controle social, não só a disponibilização de informações, mas essa avaliação pública, ou autoavaliação, no caso da CGM, a gente está fazendo uma autoavaliação da prefeitura, né, sobre a transparência. E como que a Prefeitura de São Paulo utiliza o EBT 360, né? Aí também dando uma força para os colegas que trabalham em prefeituras Brasil afora, que estão participando do evento. Na Prefeitura, existe uma divisão responsável, como eu disse, por monitorar ações de transparência ativa, que é a divisão de transparência ativa, do qual eu e a Bianca fazemos parte. E essa divisão, ela fica responsável também por monitorar índices externos, indicadores externos, que tratem sobre a transparência da Prefeitura de São Paulo. Então, no caso da EBT, por exemplo, o que a gente faz normalmente quando há publicação de uma nova escala, enfim, a gente avalia os pontos que foram descontados, né? Em geral, a Prefeitura de São Paulo tem uma maturidade maior em relação à transparência, como o Álvaro comentou, a gente tem regulamentações e tudo mais.
E aí a gente tenta buscar quais são as fontes das informações que não estão disponíveis segundo a avaliação, como que estão os dados atualmente, né? Então, como eles estão configurados, se está estruturado ou não, se alguém levanta esse tipo de informação. O fluxo de produção e atualização da informação, então quais unidades estão atualizando os dados, né? E quais são as soluções para a gente poder dar transparência a essas informações, né? A gente sempre recomenda que se utilizem, na hora de dar maior transparência às informações, informações que, não, por exemplo, a EBT viu que a gente não teria disponível, a gente normalmente prioriza canais mais, digamos, consagrados pela sociedade, como o Portal da Transparência, Portal da Prefeitura, né, os portais dos órgãos e entidades que são muito acessados pela Prefeitura, tanto por servidores como pelos cidadãos, e o portal de dados abertos também, alguns municípios, alguns estados possuem portais de dados abertos, né, para disponibilizar arquivos em formato aberto. Então, pensando nas diferenças de escopo entre a EBT 360 e o ITA, no caso da EBT, a gente tem uma avaliação geral de transparência, como o Álvaro pontuou. A transparência como um todo é importante, então inclui ali o funcionamento da transparência passiva nos entes que eles monitoram. A promoção gradual dos mecanismos de transparência de municípios e estados, então a ideia da EBT cada vez que ela se reconfigura e adiciona elementos na sua metodologia, isso faz com que também se aumente a barra, né, do que é o mínimo de transparência pelos entes da gestão do Estado. Não há uma comunicação prévia com os avaliados, então a ideia é registrar como é a transparência ativa naquele momento, sem que eles tenham um treinamento, enfim, antecipadamente, que fique claro, a CGU está sempre fornecendo treinamentos e manuais, guias, enfim. Inclusive, é um outro ponto, que é a publicação de um guia orientativo para publicação e adequação das informações. Isso sempre segue junto da publicação da escala em si, e os diferentes portais dos entes avaliados são considerados, né? Então, quando a CGU analisa um município, por exemplo, é considerado o portal de transparência, os portais dos órgãos e outros portais que possam existir na hora de fazer a avaliação. No caso do ITA, a gente tem uma avaliação que se foca só na transparência ativa, como o próprio nome diz. Existe sim na CGM outras avaliações, incluindo um índice de transparência passiva. Então, a gente tem um escopo maior no ITA, que é, inclusive, a avaliação de conformidade legal. Como a Bianca disse, o ITA é baseado numa portaria que regulamenta como se dispõe as informações dentro daqueles dois botõezinhos na lateral ali de acesso à informação e participação social. Então, a metodologia do ITA é fixa por ser essa comparação com a conformidade legal. A gente tem uma comunicação prévia com órgãos e entidades no período de recurso, né? Isso garante para eles que eles possam ver qual foi a nota, onde eles pecaram, eles possam consertar as informações e avisar a gente antes da avaliação final. A gente tem capacitação de gestores de portais e essa mensuração presencial, que a Bianca comentou. Esse ITA atual que a gente está mensurando, a gente chegou a visitar órgãos com maiores dificuldades para poder instruí-los também. E no caso do ITA, a gente só considera os portais institucionais dos órgãos e entes avaliados, né? Em relação à metodologia, o EBT ele tem uma metodologia, como eu disse, flexível, ela vai, né, se modificando ao longo do tempo. Tem questionários de informações com resposta sim ou não em uma nota final de ranqueamento. Então, ela é mais. A nota é desenvolvida de outra forma em relação ao ITA, por exemplo. Eles têm uma avaliação por amostragem da transparência passiva, então o Álvaro comentou do registro de pedidos de informação para avaliar se ele é atendido. E existe mais de um avaliador para cada ente avaliado na EBT 360, isso para fazer uma conferência de notas. No caso do ITA, a gente tem a metodologia fixa, como eu disse, em conformidade com a portaria. A avaliação é semestral, então tem uma periodicidade fixa, para a gente ter um acompanhamento periódico mesmo da transparência ativa. A sistematização de notas, os critérios individuais de análise, ela é feita de 0 a 10 para cada critério, 0 ou 10 para cada critério, e depois tem uma nota final, que é um cálculo médio. A gente tem uma especificação grande sobre quais áreas de portais a gente vai analisar, e os portais, eles são um só para cada órgão,
e cada avaliador analisa uma série de portais. Então, a gente tem uma avaliação bem fixa, bem pré-determinada, justamente para diminuir algum tipo de, digamos, arbitrariedade do avaliador na hora de avaliar. Eu acho que é basicamente isso. A gente pode seguir, então, para a resposta das perguntas. O pessoal pode voltar aqui para poder responder. Acho que o Álvaro tem. A gente tem duas perguntas para o Álvaro responder. É isso, Álvaro? Eu Ou acho tem que tem mais duas alguma? perguntas. Acho que tem duas perguntas aqui, né, Tiago? Perfeito. Acho Túlio. que você pode seguir, então, para a resposta. Certo. Ah, fala as Eu acho perguntas, né? E depois apresenta as respostas, por favor. Tá. A primeira pergunta aqui, Túlio, foi a respeito. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a autoavaliação dos gestores no contexto da EBT. Eu falei ali na autoavaliação. O que acontece? A gente está trabalhando, Túlio, e aqui eu queria fazer um adendo, pegando um pouquinho do nosso tempo aqui, para você ver a importância do tema e a importância dessa semana de governo aberto, gente. A transparência, ela é um dos pilares do governo aberto, juntamente com a participação social, né, juntamente com a accountability, juntamente com a integridade. Então, isso tudo forma um conjunto, e se a gente não tiver a participação social para que possa processar essa transparência que é sendo dada pelo governo, se não tiver o cliente para esse produto, não serve de nada. Então, é importante que a participação social faça valer, né, e trabalhe com as informações que são disponibilizadas pelos órgãos públicos, para que isso facilite e feche, né, um ciclo de governo aberto, que é uma formação colaborativa na implementação das políticas, no planejamento das políticas, na aplicação. Né? Então, só queria fazer esse adendo, que hoje a gente está falando especificamente de transparência, mas é um conjunto, é importante que vocês tenham isso em mente. Né? Então, por isso que a gente está na semana de governo aberto. Mas falando especificamente aqui da autoavaliação, Túlio, o Mapa Brasil Transparente, ele é uma ferramenta que a gente está idealizando na Escala Brasil Transparente, né, para a Escala Brasil Transparente, mas na realidade ele é um repositório de avaliações. Né? E isso eu já faço um link com a outra pergunta que a gente vai ter. Então, o gestor ele vai poder fazer sua autoavaliação e, a partir daí, nós tiraremos as informações que o próprio gestor vai dispor no Mapa Brasil Transparente para que a gente possa fazer a avaliação da transparência. Não está pronto ainda, gente. É importante que se diga, não é para correr lá no Mapa Brasil Transparente, pedir, não, eu tenho que fazer minha autoavaliação, não está disponibilizada ainda, mas é uma funcionalidade que a gente, assim que a gente abrir, a gente vai informar, a gente vai falar para todos os gestores. Então, essa é a grande ligação da avaliação dos gestores no contexto da EBT. Né? É uma evolução da Escala Brasil Transparente, aqui já fazendo spoiler de como será aí o futuro da Escala Brasil Transparente. Então, o próprio gestor ele vai se responsabilizar pelas informações que vão ser postas lá no Mapa Brasil Transparente por meio da autoavaliação. Então, respondendo aqui a primeira pergunta. A segunda pergunta foi, no Mapa Brasil Transparente, os gestores dos estados e municípios poderão se cadastrar e preencher questionário. Essa foi a resposta, né? A outra foi, me ajude, Túlio, se eu passar batido. A segunda pergunta foi: gostaria de saber se há alguma articulação da CGU com a Isso, com a Tricom, que Tricom, vai é lançar isso. no dia 24/5 um Programa Nacional de Transparência Pública, É incluindo isso. critérios de avaliação da transparência e metodologia de apuração, que será aplicada Aham. pelos TCs de todo o Brasil, nos poderes executivos e legislativo estadual e municipal. Isso veio de um colega, conheço, o Rodrigo Debona, estudioso da matéria, colega nosso, a gente sempre discutiu muito sobre transparência, participação social, educação cidadã, acho que está fazendo mestrado em Salamanca. Muito boa pergunta, Rodrigo. A gente ainda não tem uma articulação direta com a Tricom. A Tricom está fazendo, se eu não me engano, uma metodologia de transparência ativa, especificamente, dos órgãos que são jurisdicionados dos tribunais de contas. Eu acho que é uma metodologia específica que eles adotaram. Agora, não difere muito as metodologias, como a Bianca mostrou aqui, né? A metodologia do ITA, a metodologia da EBT, assim como outras metodologias, por exemplo, o Ministério Público fez uma avaliação de transparência uns 5 anos atrás. As metodologias, elas não se diferenciam muito do que pedem, em termos de transparência ativa, principalmente. Né? Então, é bom que essas avaliações de transparência elas se disseminem, porque isso só faz com que o processo fique mais robusto
e as prefeituras, os estados comecem a trabalhar mais. Como eu falei, é um tema caro, mas é um tema que já está sendo elevado na agenda política. Então, quanto mais a gente tiver esse tipo de avaliação, esse tipo de informação, porque quando você faz uma avaliação, traz para a gente informações, e informações importantes para que a gente possa cruzar, para que a população, no processo de participação social, ela possa cobrar, né, a política de transparência também. Então, Rodrigo, assim, nós não temos uma conversa específica com a Atricom, mas, de fato, a Atricom ela é parceira em várias outras ações nossas. Com certeza, as metodologias elas não são muito diferenciadas, mas a Atricom vai lançar, eu acho que é no próximo dia 24, como ele falou, uma metodologia para que faça a medição dos órgãos e entidades jurisdicionados dos tribunais de contas. Ela vai fazer isso e vai ser uma avaliação muito interessante, até para a gente fazer as comparações, né, Túlio? A EBT e outras avaliações que existam. Tem mais alguma? Exatamente. Tem outra, né, Túlio? Tinha uma última pergunta relacionada a dados abertos. Dados Então, abertos. gostaria de... Isso. Pode falar. Quem pode fornecer detalhes sobre disponibilização de dados abertos? Gente, como eu falei, assim, nós temos um programa Time Brasil, que é um programa que dá apoio, né, aos estados e municípios na implementação de uma política de governo aberto como um todo. E aqui entra dados abertos também. Logicamente, assim, existe um caminho enorme pela frente. Um município que não tenha a lei de acesso à informação regulamentada não vai querer trabalhar já dados abertos. Então, a gente tem que dar um passo de cada vez, né? De fato, nós temos, acho que tem alguns cursos de dados abertos, tem um curso de governo aberto, inclusive, pela CGU, um curso de EAD de governo aberto, não de dados abertos, mas de governo aberto, disponível na plataforma Avamec. Mas a gente tem um portal de dados abertos para aqueles que tiverem curiosidade, podem ir ao portal de dados abertos. Nós temos um comitê de infraestrutura de dados abertos também, chamado Seginda, e quem tiver a curiosidade de entender como que essa política de dados abertos, como ela é formada, como você constrói um plano de dados abertos, como eu posso abrir os dados aos poucos, então tudo isso pode ser obtido as informações ou no portal de dados abertos ou no portal no portal de dados abertos especificamente, que estão informações sobre o Conselho de Infraestrutura de dados abertos. Mas, se você tiver alguma dúvida, o pessoal da CGU no seu estado tem disponibilidade para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, principalmente aqueles municípios que tenham aderido ao programa Time Brasil. Então, a gente vai estar à disposição para tirar essas dúvidas. Tem mais alguma questão, Túlio? Eu acho que pergunta não, Álvaro. Eu só queria complementar a sua resposta agora sobre dados abertos. A Prefeitura de São Paulo, a gente também tem um portal de dados abertos, que é mantido por nós, na Controladoria. Vocês também podem dar uma olhadinha, é dados.prefeitura.sp.gov.br. E a gente também se coloca à disposição, gente. A gente trabalha bastante essa questão de dados abertos também, de fomentar a disponibilização de informação nesse formato aberto, não proprietário. A gente tem cursos relacionados a isso. Então, se precisarem de algum auxílio, a Prefeitura de São Paulo sempre se coloca à disposição para auxiliar demais prefeituras, outros entes federados aí que tiverem interesse, e vice-versa também. A gente sempre está à procura de parcerias. Podem entrar em contato conosco, tá? Nosso e-mail especificamente, depois eu posso mandar aqui pelo chat, portaldetransparência@prefeitura.sp.gov.br. portaldetransparência@prefeitura.sp.gov.br. Vocês podem Boa. mandar e-mails para a gente entra em contato e conversa um pouquinho. Acho que tem uma última pergunta aqui antes da gente fechar, Álvaro. Também acho que é para você. A pergunta do Luiz Joaci. Ele diz: não seria a Tricom ver essa questão da avaliação dos canais de ESIC e de ouvidoria e uniformizá-la junto aos tribunais de contas? Não seria a Tricom, desculpa, Túlio, não vi a pergunta. Não seria a Tricom? Aqui, apareceu na tela. Não seria Não a seria a Tricom ver Tricom. essa questão da avaliação dos canais de ESIC e de ouvidoria uniformizá-los junto aos tribunais de conta? Sim, talvez, assim, lógico que os tribunais de contas ele está jurisdicionado ali com a Atricom. A Atricom deve fazer essa avaliação também, assim
como há um trabalho de transparência no próprio Ministério Público, né, para que faça essa política de transparência valer em cada ente. Então, assim, acredito que a Tricom, Joaci, ela tenha, né, essa jurisdição, e acredito que ela deva trabalhar isso, principalmente nessa avaliação de transparência. Agora, de fato, se ela vai trabalhar a transparência passiva, acredito que não. Nessa primeira avaliação, a Tricom vai se debruçar em cima da transparência ativa dos órgãos jurisdicionados. Acredito que eles não vão se debruçar ainda em termos de transparência passiva. Uma coisa que eu gostaria de comentar, inclusive, antes até de fechar, a gente comentou como é importante a transparência como um todo, os mecanismos de transparência passiva são essenciais para um funcionamento de um Estado de Direito, né? Só que uma coisa que eu acho que é interessante, é por isso que a gente está trabalhando a transparência ativa hoje aqui, é que com bons mecanismos de transparência ativa, você diminui a carga sobre os mecanismos de transparência passiva, né? Disponibilizando proativamente a informação com qualidade, bem estruturada e bem divulgada, a gente acaba diminuindo o trabalho de quem trabalha com a transparência passiva, fica mais focado em algumas informações específicas, né? E a transparência passiva, né, a relação entre as duas, né? Vice-versa, quando a gente analisa o que é solicitado, o que é mais solicitado, o que é mais pedido pela população, a gente também tem um guia para a gente fomentar a transparência ativa. Então, acho que é interessante também pensar enfrentar dessa forma. Talvez seja por isso, inclusive, que a Tricom esteja se focando um pouco mais na transparência ativa, né? Justamente com essa ideia de que você ter bons mecanismos de transparência ativa é até mais importante em alguma medida para a população, às vezes, porque facilita o acesso a informações, né? Acho que é isso. Bom, gente, eu vou encerrar, então. A gente até às 10 horas, a gente se prolongou aqui uns 10 minutinhos. Eu agradeço a todos e todas pela presença. Foi uma mesa bem interessante de apresentação sobre transparência ativa, de debate. Eu gostei muito das exposições da Bianca e do Álvaro, espero que vocês tenham gostado também. E deixo aqui um espacinho para eles poderem se despedir também. Podem ficar à vontade. Álvaro? Túlio, mais uma vez queria agradecer toda a equipe da Prefeitura de São Paulo, de Osasco, governo de Santa Catarina, que trabalharam juntos para a organização dessa Semana de Governo Aberto. Eu acho que foi uma semana super importante. Ela que acontece anualmente, com certeza estaremos juntos novamente no próximo ano, trabalhando e debatendo temas tão importantes quanto a gente debateu agora. Então, agradeço aqui a Bianca por ter trazido, né, a apresentação do ITA, que eu achei extremamente interessante. Eu acho que se cada prefeitura fizesse uma avaliação dessa, talvez alinhava melhor com a nota da EBT e assim sucessivamente. Como o Rodrigo colocou, mas vocês estão trabalhando com a Tricom? Eu acho que esses trabalhos que vão sendo demonstrados, essas boas práticas, têm que ser demonstradas para que outros municípios possam implementá-las. E aí sim, a gente vai ter uma melhoria contínua aí no processo da política de governo aberto como um todo, e principalmente da transparência. Então, agradeço a você, Túlio, agradeço aos nossos intérpretes de Libras aqui que ficaram com a gente o tempo todo, agradeço demais, e agradeço você, Bianca, por ter trazido aí um esclarecimento sobre esse índice de transparência, que eu acho que é importante e outros municípios deveriam seguir a mesma linha para que a gente pudesse melhorar essa política de transparência. Então, agradeço demais e muito obrigado, gente. Eu agradeço também você, Álvaro, pela palestra, foi ótimo também. Eu não conhecia muito bem, né, esse índice da controladoria. Gostei bastante, vou com certeza acompanhar as próximas ações agora mais de perto. Agradeço ao Túlio também pela oportunidade de estar aqui, a apresentação, a todos que participaram aqui conosco. É isso, obrigada. Obrigadão, pessoal. E sigam para a nossa mesa 5. Ela já deve ter começado, se eu não me engano. Fiquem à vontade e boa semana, bom finzinho de semana de governo aberto a todos e todas.